Se você acha que Dilma Rousseff era péssima em matemática básica, espere para ver então o que Lula disse nessa madrugada durante a sua viagem à Indonésia. O petista se encontrou com Subianto, o presidente do país asiático. Por sinal, essa foi a segunda vez em que os dois se encontraram em menos de 4 meses, pois Subianto viajou ao Brasil no início de julho desse ano. Enfim, após a reunião, os dois fizeram uma declaração conjunta à imprensa e o presidente brasileiro, como já é de costume, fez questão de ser polêmico em algumas de suas colocações. O primeiro ponto que precisa ser destacado é o fato de que Lula, mais uma vez, mandou indiretas ao governo dos Estados Unidos, mais uma vez criticou aquilo que ele chama de protecionismo, mais uma vez defendeu negociações internacionais sem o uso do dólar, entre outras coisas. Só que dessa vez, essas colocações geram um impacto ainda maior do que o habitual por conta do momento e do contexto em que foram feitas. Eu separei aqui um trecho da fala de Lula e, na sequência, eu volto para comentar sobre que contexto é esse. Nós queremos comércio livre e, mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. Pois bem, como eu falei anteriormente, o impacto negativo dessas falas de Lula agora é ainda maior do que nas outras vezes em que ele defendeu essas mesmas pautas. E o motivo para isso é muito simples. Essas falas foram feitas enquanto o governo brasileiro e o governo norte-americano estão efetivamente trabalhando em negociações para possivelmente reduzir as sobretaxas comerciais aplicadas aos produtos brasileiros. O governo Lula tem dado o mesmo peso, ou talvez um peso até maior nessas negociações, a suspensão das sanções aplicadas a autoridades brasileiras, mostrando que a preocupação com os seus aliados é muito maior do que a preocupação com o povo brasileiro. Mas o fato é que as negociações estão em andamento. E ainda tem mais um detalhe muito importante. É bem possível que Lula e Trump se encontrem pessoalmente para uma reunião na Malásia no próximo domingo, pois os dois estarão participando da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Essa reunião só não ocorrerá se Lula encontrar uma nova desculpa até lá. Então analise comigo agora esse cenário. 3 dias antes de um provável encontro que poderia ser decisivo para resolver as questões comerciais entre Brasil e Estados Unidos, Lula volta a fazer provocações ao presidente dos Estados Unidos. Para que você tenha ideia, essa postura de Lula é tão inexplicável nesse momento que até mesmo a jornalista militante Miriam Leitão não conseguiu encontrar maneiras de passar pano para o seu aliado. Veja só alguns trechos da fala dela na manhã de hoje. São falas para dentro, mas acontece que podem afetar, dependendo do que for falado. E o presidente Lula deveria evitar questões como essa, repisar os pontos de desentendimento entre Brasil e Estados Unidos. Evidentemente que ficar lá repisando que a gente vai fazer comércio em real e rúpia, quer dizer, o exportador brasileiro fala, se você quer receber rúpia? Não, eu quero receber dólar. Então é assim que construir mecanismos de outras moedas no comércio internacional é uma coisa lenta, mas isso irrita particularmente o presidente Trump. Obviamente, como uma típica militante de esquerda, ela também desceu a lenha em Donald Trump nos seus comentários, mas não teve como não reconhecer que Lula está jogando contra os interesses do Brasil. Eu até imagino como a cabeça dela deve estar trabalhando ferrenhamente nesse momento em busca de uma forma de explicar em uma matéria como isso é bom. Agora, esse não foi o único ponto polêmico dessa declaração de Lula ao lado do presidente da Indonésia. O petista também falou com total convicção que será candidato à reeleição em 2026. Por isso, presidente, eu lhe desejo toda a sorte do mundo. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um 4º mandato no Brasil. Vou disputar um 4º mandato no Brasil. Então,
Estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil seja uma relação, sabe, por demais valorosa, e que a nossa relação traga mais empresários brasileiros para visitar a Indonésia. Imediatamente, a grande imprensa brasileira passou a publicar novas manchetes afirmando que Lula confirmou que disputará um quarto mandato. Eu, particularmente, não acho que essa declaração feita por ele na Indonésia seja muito mais significativa do que as outras tantas vezes em que ele já disse abertamente que, se estivesse com saúde ou se acontecer isso ou aquilo, disputaria as próximas eleições. Ele sempre fez questão de sinalizar isso. A única diferença é que nessa declaração à imprensa ao lado de Subianto, ele deu a entender que isso é algo já definido. Só que a pergunta que fica é: por que ele deixou para falar dessa forma somente lá na Indonésia, em vez de ter dito isso em qualquer outro evento em que participou no Brasil? Só nesses últimos 8 dias, por exemplo, ele fez discursos em 4 eventos diferentes no Brasil. Um no Rio de Janeiro, um em São Bernardo do Campo e 2 em Brasília. Por que ele deixou para falar nesse tom somente na Indonésia? Bom, enquanto a resposta para essa pergunta não vem, se é que existe uma explicação lógica para isso, eu ainda preciso mostrar mais uma fala feita por Lula nessa mesma declaração conjunta ao lado de Subianto. Quando você acha que o Brasil já passou por vexames internacionais suficientes com gafes presidenciais no tempo em que Dilma estava no governo, o colega de partido dela resolve aparecer para mostrar que, aparentemente, isso faz parte da formação política dentro do PT. Veja só essa pérola de Lula nessa última madrugada ao lado do presidente da Indonésia. Um abraço, muito obrigado pela acolhida. Estarei na festa hoje à noite para comemorar. Quantos anos o senhor vai fazer? Então pode... 74. Quantos anos? Você tem idade de ser meu filho. Eu vou fazer 80, portanto... 74, eu tenho 80, então tem idade de ser meu filho. Eu não sei se nesse caso é uma gafe de matemática ou se é de anatomia e fisiologia humana. Será que Lula fez a conta para saber a diferença entre 74 e 80 anos? Será que ele realmente pensa que uma criança de 6 anos já pode ter filhos? Ou será que ele simplesmente pensou que seria engraçado e adequado fazer essa piada em um encontro entre chefes de Estado? Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.